Começando mais um vídeo aqui do canal, rapaziada. E o que eu tenho percebido, não sei se vocês já perceberam ou não. E eu não tô aqui falando de criador de conteúdo, tô falando no geral, tá? Pra não parecer uma resposta pra A ou B. Há quem interessar, né? Há quem interessar essa narrativa de agora nós temos tudo, vamos ver, Abel, o que que você vai fazer. Bom, meus amigos, essa parada me incomoda um pouco porque eu acho bem canalha, mas bem canalha mesmo, tá? E eu sei que esse vídeo aqui, em alguns momentos, vai mexer com o ânimo de algumas pessoas. Eu não estou com a pretensão de convencer você de nada. Eu só tô te colocando uma linha de pensamento e aí você fica livre aí para pensar do jeito que vocês quiserem, tá bom? E é importante eu dar uma introdução para a gente ir para o conteúdo do vídeo para você entender como eu penso. Fernando, como que você acha o futebol? Como que você acha mais legal? Cara, eu acho mais legal o futebol de posse, um futebol que tem a dominância com a bola, tá? Uma coisa é o que eu acho mais legal. Outra coisa é o seguinte, como fazer isso aqui no futebol brasileiro? Que técnicos faz isso? E técnicos que vocês olham no futebol brasileiro que tem uma identidade de posse de bola que agradaria o Fernando? O Diniz. Mas, Fernando, você queria o Diniz no Palmeiras? Não. Hoje, não. Vamos buscar os últimos campeões de Libertadores. Dorival Júnior com Flamengo, Abel com Palmeiras e Arthur Jorge com Botafogo. Alguma dessas equipes tinha essa identidade? Nem o Dorival Júnior do Flamengo, se a gente buscar uma referência de como ele colocou o time para jogar, colocava o time para jogar com uma posse de bola exagerada. Eu tô trazendo 3 recortes aqui para a gente conversar, porque com a chegada dos reforços potencializou uma situação. E agora, Abel, você vai fazer esse time jogar? A pergunta que estão fazendo é essa e a resposta eu vou trazer para vocês. Que eu tenha as críticas com o Abel vai jogar do mesmo jeito. E eu posso mostrar isso aqui para vocês que o Abel tem uma pá de defeito, mas ele tem algumas qualidades, como por exemplo, a palavra dele do que ele acredita não fazer curva. Isso está em falta no Brasil. Aqui no Brasil a gente vai mudando o discurso, né? Principalmente quando a gente está falando de treinador, eles mudam o discurso conforme os times que eles treinam. Como a gente só tem o recorte do Abel Ferreira do Palmeiras e o Abel Ferreira do PAOK que quase ninguém conhecia e do Braga menos ainda, então fica muito difícil de saber se o Abel Ferreira que acredita nisso aqui que eu vou mostrar para vocês hoje vai acreditar daqui a 10 anos. Mas eu arrisco dizer que se ele for treinador nos próximos 10 anos, dificilmente ele vai mudar o jeito dele de jogar. Por que isso? Eu vou trazer um recorte do GV podcast, acho que é Mundo GV, né? Deixando os créditos para vocês aqui, tá? Esse recorte eu vou mostrar aqui, porque eu não subi ele pro programa, então eu queria que vocês prestassem atenção no áudio. E aí, existe uma questão na internet que é o seguinte, é até um pouco constrangedor, tá ligado? Da gente, como torcedor, querer entender mais que o jogador. Eu não tô nem falando de treinador agora. Porque o Thiago Silva foi no podcast aqui e falou um negócio do Abel. E o que ele falou aqui, eu vou trazer gancho pra gente mostrar um conteúdo muito foda pra vocês aqui sobre o Abel Ferreira de 22 de novembro, desculpa, 25 de novembro de 2022. Ou seja, já tem 2 para 3 anos, né? Vai fazer 3 anos aí no final do ano. E ele falou uma situação e que se mantém hoje, tá? Então isso é importante mostrar pra vocês. Hoje é dia decisivo pro Palmeiras, que eu acredito que a gente vai passar. E o que eu acredito também é que nem todos os times vão passar no tempo normal, tá? Lembra disso aqui. Palmeiras, Santos, São Paulo e Corinthians. Pode ser que passem, mas eu não acredito que todos vão passar no tempo normal. Vamos escutar o que o Thiago Silva falou aqui do Abel e do Palmeiras lá daquele Mundial de Clubes contra o Chelsea e vamos projetar para esse ano, porque é ano de Mundial, se a gente vai ver uma situação diferente no Palmeiras sim ou não, tá? E o que o Abel fez naquele jogo, que o Thiago Silva citou, e como o Palmeiras joga hoje e como vai jogar com os reforços, beleza? Se você for novo aqui, eu vou pedir o like, vou pedir o compartilhamento, se você curtir o debate que eu vou trazer. Compartilha com um amigo palmeirense para ver se ele concorda ou não com a visão. Vai ser bem interessante receber pessoas novas aqui no canal. Então, se você puder compartilhar com um amigo que já discutiu isso com você, compartilha para eu ver a opinião dele aqui nos comentários, beleza? Vamos lá. Na verdade, o Abel ele fez marcação individual em todos os jogadores e me deixava com a bola sozinho. Tá dando para escutar, né? O Abel Ferreira. O Abel Ferreira. Aí tu? Então eu pegava a bola, acho que era o Kepa, né? Lembro agora.
Tipo, a gente ia bater tiro de meta, ele me dava a bola, eu caminhava até o meio de campo. E a partir dali eu começava a jogar. Virou 10, pô. Virei, tipo, ele me deu o melhor do torneio, eu acho, nesse jogo. Porque o jogo passava tudo por mim. Eu lembro. E, cara, eu olhava pra frente e tinha ninguém. Era um verdinho e um azulzinho nosso. Ou branco, né? Jogava de branco, né? Branco no azulzinho nosso. Falei, caraca, eu jogo pra quem agora? Ficava lançando, tocava uma bola ali, o cara voltava pra mim, porque eu não conseguia girar. Tu mexia na Eu bola. chutava a bola do meio de campo, chutei uma que o Everton defendeu, enfim. Pô, o que eu faço agora? Levo a bola. O que eles Vai queriam? embora. Tchau, fica com a bola e entra. Cara, eu entrava com a bola, apagava a luz. Tocar pra quem? Falava, cara, o que eu vou fazer agora? Aí tocava e recuava. E perde a bola, o Rony contra-ataque, Dudu contra-ataque. Eu, misericórdia, eu vou tocar em alguém aqui. Tudo. Sabe? Então, esse jogo foi muito difícil. Esse podcast é o Mundo GV, vocês podem assistir inteiro. Mas por que eu peguei esse trecho aqui, né? No Mundial de Clubes, a gente pega o Palmeiras hoje, um Palmeiras que está tendo dificuldade no Campeonato Paulista. A gente pega assim e fala, por que a gente não passou uma vergonha contra o Chelsea? Por que não foi... Pra mim, teve um contexto muito específico do jogo pra gente não levar pros pênaltis. Vocês sabem qual que foi, eu não vou ficar individualizando toda vez, porque parece meio desumano da minha parte ficar citando um jogador. Mas assim, por que a gente não levou pelo menos pros pênaltis e por que a gente não passou uma vergonha? Porque o Abel escolheu marcar individual, isso realmente aconteceu no jogo. O Palmeiras, acho que ele entendeu que a gente era mais fraco, individualmente falando. Ele soltou pro Thiago Silva armar o jogo e marcou individual. Então, ou seja, eu lembro muito bem o Scarpa jogando de lateral esquerdo praticamente, né? Contra o Chelsea, eu acho muito legal você ter esse espírito de que a gente precisa se juntar todo mundo contra um adversário mais forte. Um abraço pro Eudi aí, tamo junto, cara. E o que acontece? A gente vê hoje, né, o Palmeiras com uma dificuldade no Campeonato Paulista e também o que a gente tem visto, tá? É essa narrativa de que agora chegou os reforços e agora o Palmeiras vai jogar diferente. Quem tá falando isso, com todo o respeito, na minha opinião, não entende nada de futebol. Os reforços que chegaram no Palmeiras, eles não mudam o jeito do Palmeiras jogar. Ontem eu fiz um vídeo, eu convido vocês para assistir, que eu mostrei isso aqui para vocês, de um sistema de jogo, tá? Não tô falando que o Palmeiras vai jogar assim ou tem que jogar assim. Mas eu mostrei pra vocês que, mesmo movimentando peças, tá? O Palmeiras vai jogar dentro da mesma característica. Eu duvido que o Abel, o que as pessoas estão plantando aí, que chegou o Paulinho, chegou o Vitor Roque, já tem o Maurício, o Palmeiras vai jogar agora com posse, retenção no ataque. Eu posso apostar meu canal aqui de 10 anos que isso não vai acontecer. E quem tá trazendo essa narrativa é só pra malhar o Judas em cima do Abel. Eu tenho as minhas diferenças com o Abel, mas eu consigo perceber a canalice, né? Porque estão querendo assim, agora vai virar o Palmeiras de 93, 94 ou 96, e aí se não virar o Palmeiras de 93, 94, 96, eu vou massacrar você pra você ser mandado embora. Eu não vou fazer isso, eu não participo dessa porra. Eu não participo disso. Nem espera isso de mim, que eu não vou fazer. Eu vou continuar criticando o que eu acho que eu tenho que criticar, mas não desse jeito, porque desumano eu não sou. E pra mim existe sim uma vontade, agora a gente vai virar o Palmeiras de 96. Meu amigo, 96, se você pegar individualmente os jogadores de hoje, as características eram jogadores que resolviam o problema sozinhos. Aí você juntou vários caras que resolviam problemas sozinhos, não é o que a gente tem hoje. O Paulinho, pra funcionar, precisou do Hulk. O Gabigol, lá no Cruzeiro, precisou do Bruno Henrique. A gente tem o Maurício, que me parece um jogador que vai resolver alguns problemas pra gente. O Estevão também. O Vitor Roque não é esse cara. O Vitor Roque é um ótimo jogador. Ou seja, hoje tá fácil falar de futebol de uma forma meio... Desculpa o termo aqui pra quem tá assistindo no sábado. Prostituído, né? A gente vai falar de uma forma prostituída porque qualquer coisa que eu falo as pessoas compram ideia mesmo. E eu não acredito nisso, tá? Deixar isso bem claro pra vocês. Porque não espere de mim... principalmente em pós-jogo, trazer essa narrativa de que a gente precisa mandar o Abel embora. Então eu já tô deixando claro, eu vou continuar fazendo minhas críticas, mas o Fernando não espera que com as contratações o Palmeiras vire o time de 96. A quem vai vender isso aí pra vocês? A quem vai vender isso daí? Mas eu espero que o Palmeiras melhore do que tá jogando, sem dúvida. Sem dúvida. Eu espero que o Palmeiras melhore. Que o Palmeiras não vai virar o time de 96, eu tenho certeza absoluta. Talvez o de 99, de 96 não vai virar, tá? Porque é muita
falta de bom senso e de entendimento do futebol vender isso pra vocês. Mas de muito, muito. Tem que entender muito pouco de futebol pra vender isso pra vocês. Muito pouco, tá? É a mesma coisa que esperar do Real Madrid atual, que vai fazer o que fez o Barcelona de 2011, 12, 13, 14 ali, do tic-tac. Não vai fazer. Não vai fazer, né? Vamos lá. Vamos escutar esse trecho do Abel. Eu vou mostrar os dois trechos aqui pra vocês do Palmeiras Cast, que primeiro trecho é 34 minutos e 26 segundos. E o segundo trecho, 48 minutos e 26 segundos. Vamos ver como que pensa o treinador do Palmeiras para a gente debater aqui a respeito do que vai acontecer ou o que pode acontecer, né? Porque a equipe depende de encaixe, não dá para ter certeza o que vai acontecer, mas dá para ter uma direção de como que vai ser trabalhado, tá? Deixe seu like, veja se você concorda ou não com o Abel. É um trechinho aqui e depois mais um trecho. Valeu, Guto. Tamo junto aí, tá? O Abel vai jogar com 3 zagueiros, pode anotar. É possível sim. Eu não preciso, quando eu estou mal, que tu me venhas pisar. Não é? Quando a minha filha está mal, ela precisa que eu vá lá dar-lhe uma palavra de incentivo, não é? Sim, tu não percebes nada, tu não viste tudo, tu és uma boa. Ela vai ficar de rastros. Como é que eu vou conseguir tirar o máximo desta pessoa? Impossível. E às vezes aqui a mim incomoda-me, é só a minha opinião. Estar uma torcida que diz que gosta dos seus jogadores, aos 10 minutos ou 20, a equipa da casa está a perder. Time, uma vergonha, só uma vergonha, não sei o quê. Espera aí. Então, mas é o meu time ou não é o meu time? Eu quando estou a xingar os meus jogadores, estou a xingar o meu clube. Ele falou isso em coletiva recente. Eu fui contrário. No entanto, eu tenho que respeitar porque há 2 anos atrás ele já falou isso. Ou seja, se o cara falou isso há 2 anos atrás e voltou a repetir agora, é porque ele acredita nisso. E pode o pessoal estranhar o que eu vou falar aqui, mas pra mim, a diretoria do Palmeiras trouxe o Vitor Roque, né, a presidente, diretoria. O Abel Ferreira pediu união e da minha parte eu vou dar o meu braço a torcer e vou aguardar. Por que eu tô falando isso? O Vitor Roque que chegou agora, muito mais eu quero dar essa declaração agora, precisa do teu abraço e do teu carinho do que você ficar maluco pra ele fazer gol o quanto antes, porque ele não vem de uma fase boa. E eu, pelo menos, estou trabalhando na minha cabeça que as coisas não vão acontecer com toque de mágica quando ele começar a jogar. E nem o Paulinho que tá parado há um tempo, tá? Então veja bem, a dopamina e essa ansiedade da gente por resultado dos outros, né? Porque queira ou não queira, o jogador que presta esse trampo de treinar todo dia e prestar esse resultado, eu torço. Eu não faço mais nada além disso. O que depende de mim é quando eu subir na minha bike, que é o que eu treino, minha musculação, que aí sou eu por eu mesmo e eu, entendeu? Da parte do jogador eu torço. O Vitor Roque chega no Palmeiras e eu fiz um conteúdo que vocês podem assistir lá, uma edição. Analisem a tradução daquela letra, o porquê que eu coloquei aquela edição. Porque pra mim reflete muito ao Vitor Roque resgatar os seus objetivos. Só que o que a imprensa faz? Se ele não jogar igual o Endrick, é um fracasso. Vai a merda, pilhado. Você não chutou uma bola, meu amigo. Você não sabe fazer 2 embaixadinhas, parça. Eu tenho certeza do que eu tô falando. Eu faço. Eu joguei. Não sou profissional. Mas tu falar uma merda dessa, você só condiciona o pensamento do torcedor a um ponto assim. Se ele não tiver o desempenho do Endrick, não presta. Pessoal, cuidado, velho. Cuidado, velho. Eu tenho minhas críticas, eu sou azedo, eu sou chato, mas, cara, é dentro do que eu vejo o time performar. Isso é ridículo. O Vitor Roque não é Endrick, o Endrick não é Vitor Roque, não existe isso. Se você condicionar a tua cabeça a uma merda de pensamento de futebol desse, se o menino não jogar o que joga o Endrick, você vai achar que ele é uma merda. E ele não vai jogar o que joga o Endrick porque eles são individuais, são diferentes. Por exemplo, o Rodrigo não joga o que joga o Vinícius Júnior. Por quê? Porque o Rodrigo tem uma maestria. O Vinícius Júnior já é um jogador mais individual. Então, cara, o futebol tá pra qualquer um falar hoje. E, cara, de verdade, eu acho legal, acho que todo mundo tem o direito de falar, mas a gente também tem o direito de discordar. E por muito aqui, eu só segui com o meu conteúdo e agora eu tô dando minhas respostas e vou seguir fazendo porque eu não acredito nisso, cara. É a mesma coisa que esperar do Xavi, a mesma coisa do Iniesta. Não, são parecidos, mas não são iguais. Então já querem condicionar o moleque uma carga de que, ó, ou você dá a volta por cima ou você é uma merda. E desculpa, mano.
Desculpa, não é porque jogador X ou Y custa. Aí eu concordo com o Matheus Pereira, custa milhões que vai desempenhar melhor que um que custa mais barato. Às vezes um cara mais barato desempenha melhor, cara. Só que assim, a gente coloca tudo dentro de uma sacola pra poder vender narrativa, pra poder ter razão e tá ficando feio, tá ligado? Eu não vou participar. Então assim, cara, eu falei pra vocês no começo aqui, eu tô fazendo mais vídeo que eu consigo organizar melhor minhas ideias, não tem aquela influência tóxica do chat pra vocês entenderem como eu penso. Eu achei que é mais organizado assim, porque aí vocês conseguem me julgar por aquilo que eu falo, porque aí eu tenho certeza de que se eu falar uma merda, eu vou chegar pra vocês e falar, desculpa, eu falei uma merda. Me desculpa, eu falei uma merda. Tá? É igual o próprio Neto, que alguém tá citando aí no chat, falar que o Yuri Alberto joga mais que o Vitor Roque. Você não tem precificação pra isso. Bota o Yuri Alberto na Europa, a gente vê. Quando o Barcelona ou o Real Madrid se interessar pelo Yuri Alberto, a gente faz essa comparação, tá, Neto? Enquanto não, não dá. Desculpa que não dá. Aonde o Vitor Roque pisou, o Yuri Alberto não conhece. Então, não tem comparação. Não tem comparação e é esse tipo de comparação que é feita à torta e à direita que para as pessoas que não entendem muito de futebol e usam como entretenimento, elas compram umas ideias meio erradas. Infelizmente, compram, tá? O segundo corte é mais específico do que me interessa. Então, primeiro a gente viu uma situação que ele bate na tecla sobre, pô, se o cara tá pedindo a nossa união, por que a gente não pode catar e unir? Eu fico pensando, por que eu tenho que ser tão medíocre? Ou por que eu tenho que ser tão ranzinza? Ou por que eu tenho que ser tão nojento pra não aceitar o que o cara tá pedindo? Porque eu tenho minhas diferenças com ele? Não, cara, a diretoria não trouxe o Vitor Roque, não temos o Paulinho, não temos hoje o Felipe Anderson, que pra mim é um baita de um jogador, só precisa voltar a performar. Por que a gente não pode falar, não, vamos, cara, vamos confiar, vamos em busca do tetra junto? Pra que esse negócio de divisão o tempo inteiro? Por que a gente não pode pensar assim, vamos em busca do tetra da Libertadores, vamos fazer o melhor Mundial de Clubes, vamos em busca do Campeonato Paulista, mas um pouco mais junto do que esse negócio o tempo inteiro de querer ter razão sobre razão, razão sobre razão. Malandro, eu cansei. Eu cansei. Isso aqui que vocês vão escutar agora é o que valida a minha opinião. E eu fui atrás porque eu lembrava que eu já tinha escutado o Abel falar disso. E no nosso grupo hoje, para quem participa, viu que eu falei, olha, o Palmeiras precisa ser atacado, ou seja, precisa descer linhas para o jogo funcionar. Abel Ferreira, há 2 anos atrás, validando o que eu coloquei no grupo, para quem participa do nosso grupo, sobre o Palmeiras vai ou não vai jogar pra frente, tá? Um abraço aqui pro amigo Eduardo. Tem como ver do início no YouTube, Eduardo. Você consegue ver do começo, meio e fim essa transmissão, tá? Lá no YouTube você vem inteiro, beleza? Quem tá aqui comigo na roxinha, participa aqui. Essa é a diferença. Consegue já colocar o teu comentário discordando de mim, concordando, o que vocês quiserem. Vocês conseguem colocar aqui e vai aparecer em vídeo, tá? Não tem problema nenhum. Se for crítica, aqui, ó. Já aparece no vídeo do YouTube, beleza? Olha o que o Abel falou sobre como ele pensa futebol. E aí é como ele pensa. Tá? Existe uma grande diferença da verdade absoluta do futebol que eu não conheço e como determinados treinadores pensam futebol. Vamos lá. Só reforço aí para quem tá chegando, o like de vocês é fundamental. Avalie o conteúdo nos comentários também se você curtir. Jogar para ganhar. Se vamos ganhar, não sei, mas nossa equipa joga para ganhar. Mesmo quando perde, nós jogamos para ganhar. Nós não especulamos com o jogo. Nós fazemos coisas quando chegamos lá na frente. Nós não somos uma equipa... Sim, professor, mas se a equipa estiver toda dentro da área, aí nós vamos ter que trabalhar a bola. Agora, se é uma equipa que joga mais subida, que nós às vezes fazemos até um passe atrasado, para os chamar, para os tirar de lá de trás, para os tirar da frente do golo, para depois ganhar as costas, sim, isso é da minha, ou da nossa responsabilidade de comissão técnica. Mas depois, se cruza, se passa, se faça um pontapé de bicicleta, ou se faça o drible do Dudu, ou se faça o cruzamento do Michael, ou o chute do Rocha, ou se aqueles cabeceamentos do Gomes se vão direitos ou não, ou o Scarpa, ou o próprio Veiga, a gente diz, para meter a bola aqui. Depois quando o Gomes, ou o Murilo, ou o Luan vai meter a cabeça à bola, se é para a direita ou para a esquerda, ele é que sabe, não sou eu. Vocês conseguiram compreender aqui? Eu tenho certeza que sim, mas algumas pessoas eu acho que tem um pouco do desvio do foco, né? Então eu vou tentar explicar o que ele disse. Eu tenho certeza que a maioria que tá aqui entendeu. Há o que é do treinador e há o que é da equipe, certo? Você viu que ele falou de, às vezes eu dou um passe atrasado para chamar a equipe adversária para poder atacar a profundidade. É assim que joga o Palmeiras, pessoal. E agora, eu acho muito desumano isso, cara. A humanidade tá perdida, cara. É uma venda de narrativa, assim, que é uma coisa assustadora. Isso aqui é o fato. É como pensa o treinador. Isso aqui não tem como eu estar inventando. É como pensa ele. A gente precisa respeitar
algumas questões que eu levo como pilares fundamentais para fazer uma crítica, tá? É porque hoje ficou fácil. Você chama o jogador disso e daquilo, pronto, a crítica tá feita. Difícil é enxergar o campo de jogo, difícil é enxergar como que o time tá jogando. Eu, pelo menos, quem tá acompanhando os pós-jogos, tá vendo que eu tô tendo um cuidado mais tático do que ter razão, né? Então, ele coloca aqui o que são fatores individuais. Nem existiu o Felipe Anderson. O fator do treinador é posicionar o atleta. O que a gente tem que discutir? Que é o que eu falo sempre. Será que o Felipe Anderson, aonde tá, é o melhor pra ele? Pra mim, rapaziada, não. Agora, o que é do Felipe Anderson? Cortar pra dentro, chutar no gol, tentar o passe arriscado. Os valores individuais, igual ele citou, a cabeçada do Gustavo Gomes, a partir do momento que a bola chegou nele, foi mérito de quem cruzou. Só que o movimento de quem apareceu para cruzar, aí você fala do treinador. Agora, o fator individual, eu cheguei a ver jogador ser crucificado porque a bola pegou na trave. Meu amigo, da trave pro gol tá mais perto do que da trave para fora. Vocês concordam comigo para sair o gol ou não? Uma bola que pega na trave, ela tá mais próxima de ir para fora ou ela tá mais próxima de ir no gol? Na sua opinião, quando você tem um alvo e você tem a trave. Porque a gente teve algumas questões envolvendo isso, né? Até o Gabriel Menino lá, quando bateu a falta na Libertadores. A bola que o Gabriel Menino bateu tá mais perto de entrar ou mais perto de ir longe do gol? Mais perto de entrar. Não é? Então a gente precisa começar a, sabe, mano, tirar um pouco da arrogância mesmo. Tirar um pouco da razão, de querer ter razão sobre tudo e entender o que está sendo feito. E aí sim, externar as críticas daquilo que não está acontecendo. Que é fato, deveria estar jogando melhor, deveria estar dominando os adversários do interior, não está acontecendo. Agora, daí a gente achar que chegou o Paulinho, vai chegar na verdade, né? A gente tem que nem... redes sociais é complicado, porque potencializa o trio de ataque. Paulinho, Estevão e... Quem que eu tô esquecendo? O Vitor Roque. Só que o Vitor Roque vai ainda chegar, o Paulinho ainda tá machucado e só tá o Estevão. Então, a nosso retrato atual, é importante a gente entender que para a partida de hoje, nosso retrato ainda é Lopes, Estevão, entendeu? Quem tá aí. No plano futuro, depois de abril, olha só como a gente tá com a dopamina bagunçada. 1 de março de 2025. Provavelmente o Paulinho joga em abril. Falta um mês. Então, enquanto o Paulinho não jogar, enquanto esse trio de ataque não estiver junto, a gente não consegue avaliar esse trio de ataque. E o que eu tenho feito no YouTube? Abril, maio, junho, julho. Estevão vai embora. Então, assim, quem tá acompanhando aqui o que eu tô tentando fazer e organizar, tá vendo que a gente tá tentando, sim, continuar externando críticas positivas, mas também dando um pouco do braço a torcer. Se o cara vai e me pede apoio, união, sei lá, o que quer que seja. Ele me pede apoio e união. A diretoria me traz o Vitor Roque e eu vou continuar querendo atrapalhar? Eu vou continuar com a arrogância, com a prepotência de que, não, peraí, eu pedi o 9, chegou um... Pra mim, tá? Pode ser que vocês discordem. O que tinha em disposição no mercado chegou o melhor, porque tem gente falando, não, o Firmino era melhor, mas não tá em disposição no mercado. O Palmeiras foi num jogador que meio que ele snipou em disposição ao mercado. Pra mim, dessa vez trouxe o melhor. Não tinha como trazer nada melhor, cara. 19 anos... uma projeção futura absurda. Só que aí o que acontece? Ao invés da gente falar isso e tá feliz... Não, peraí, Abel, agora eu vou olhar se você vai trabalhar direito. Cara, me desculpa, isso é uma doença, cara. Isso é uma doença. Eu sou totalmente contra algumas coisas que ele faz, mas pra mim isso aí é uma doença. Ah, agora eu vou olhar mais pro Abel. Cara, torce pro time, dá certo, tá ligado? Pelo amor de Deus, vamos retomar aquilo que eu não... Eu vou falar longe de Abel. Vamos retomar aquilo que a gente tinha no Paulistão de 2009, festa no Chiqueiro. Porra, tá chato, cara. Tá chato esse negócio, mano. Tá ligado? Eu acho que se a gente retomar isso, ele volta a ser isso aqui. Que é o que o pessoal diz que quer ver aí, tal, o tal do Abel do Velho Testamento. Eu acho que se a gente também fizer um pouquinho por onde... Eu acho que é mais fácil a gente extrair o melhor das pessoas. Por que as pessoas vão ser tóxicas se a gente tá dando o braço a torcer, dando tempo, acreditando no processo? Eu acredito muito nisso, cara. Eu acredito muito nisso. Se ele pediu isso, se ele reforçou isso, se ele tá querendo ver um apoio, é porque talvez isso vai fazer com que force ainda mais os jogadores a se entregar pelo melhor. E não ficar nesse clima de que o jogador faz o gol, que nem aconteceu, dá o dedo pra torcida. O outro faz o gol e manda a torcida ficar quieta. O outro não comemora. Isso daí não é um clima da hora, tá ligado? Isso daí a gente também tem que avaliar o porquê que tá acontecendo. E também não dá pra falar que é fruto do aleatório isso daí, entendeu? Porque não é, cara.
Porque não é. Eu já falei 1, 2, 3 mil vezes. Pra mim, o Abel cumpre o contrato dele e eu acho até pra ele benéfico dar uma pausa e ir embora e no futuro voltar, igual o Felipão fez, cara. Pra mim, por que que o Felipão é o maior treinador da história do Palmeiras? Porque ele foi 3 vezes e voltou, né? Ele sai, depois ele volta. Depois ele sai, depois ele volta. Então você pega uma construção de história de um Palmeiras que não é o Palmeiras de hoje e que o Felipão ganhou, cara. O Felipão ganhou 2018, o Felipão ganhou a primeira Libertadores da história do nosso clube, mas também teve muito respeito com a gente no sentido de querer voltar, cara. Então, assim, o Abel, eu acho que, de verdade, vocês podem até. Ah, o Fernando quer que o Abel saia. Não é necessariamente que eu quero que o Abel saia. Eu só acho que ele cumpre 2025 e dá uma pausa pra ele respirar, pra ele viver a vida dele e um dia voltar. Eu acho melhor. Eu acho melhor, porque do jeito que tá hoje, eu não tô falando de Palmeiras, eu tô falando do jeito que tá as pessoas hoje. Esse tempo às vezes é bom para as pessoas respirarem, vai ser bom para ele, vai ser bom pro torcedor, vai ser bom para ter uma amostra de fato do que é ter outro técnico e ver se o outro técnico consegue, mesmo jogando diferente, fazer o time melhor do que o Abel. Então eu acho isso para mim uma visão madura de um cara de 35 anos, mano, 36 anos, mano, 35, desculpa. Vou fazer 36 ano que vem. Então, assim, não dá, mano, pra mim ficar pensando como uma criança mimada o tempo inteiro. Eu acho que, tipo, se estão externando, eu acho que há muita confusão no nosso dia a dia por parte da presidente, por parte do Abel também. Só que, cara, eu posso dar um passo pra trás, entendeu? Eu posso. Eu posso ter maturidade e fazer uma coisa diferente, como eu tenho feito. Mas sei que vídeos longos, lives longas, jogam contra. Por isso que eu tenho organizado, compactado cada vez mais meu conteúdo em 30, 20 minutos. Eu organizo mais as minhas ideias, passo para vocês. Da minha parte, cara, eu assino com vocês um contrato. Não serei desumano dessa forma com as críticas. O meu trabalho aqui é olhar o time dentro de campo, analisar o time dentro de campo, mas não ficar criando situações para que eu tenha razão. No fundo, cara, a gente nunca tem razão. Se você parar pra pensar sobre o que a gente fala e debate sobre ter razão, sabe quando você quer ter razão sobre a sua esposa, cara? Você só tá perdendo tempo. Sabe quando você quer ter razão sobre o seu filho? Você tá perdendo a oportunidade de educar e ser um parceiro dele. Quando você quer só ter razão, pelo menos desde a minha infância, essa relação do professor que quer ter razão, da mãe que quer ter razão, do torcedor que quer ter razão e do treinador que quer ter razão, a gente só perde com isso em convivência. Pra mim, na minha opinião, a minha opinião, tá? É a minha opinião, beleza? Queria saber a opinião de vocês. Tá aí mais 28 minutos de conteúdo, na qual, pela forma como pensa o treinador, pela forma que eu acredito, o time vai jogar ainda dentro da mesma característica. Qual que é a característica do Palmeiras? Uma característica vertical, que não tem, tá, um jogo de triangulações, que não tem um jogo de retenção de posse no ataque. É um time que joga vertical, que ataca para ganhar a segunda bola e que está devendo nisso, precisa voltar a ganhar a segunda bola. Essa formação não é uma formação, quem não assistiu o último vídeo, que vai acontecer, é uma formação que eu coloquei full ofensiva para a gente debater variações, que pode ser 3 zagueiros, 2 volantes, tira um meia, coloca mais um volante, de repente tira um atacante, tá? E pensa no meio campo aí. Para mim, o Abel sempre vai trabalhar descendo 4-5-1. Eu convido vocês a observarem, ele faz isso desde que ele chegou. Ele acha mais interessante ou uma linha de 5 ou 5 protegendo o meio campo. Quando ele joga contra o Flamengo, é muito característico que ele protege em 5 o meio campo, tá? Podem olhar. Quando pega o Flamengo, Botafogo, ele tenta proteger o meio campo com 5. Essa é a ideia do treinador, tá? E é o que a gente tenta falar aqui pra vocês, beleza? Queria saber muito a opinião de vocês. Vocês já debateram isso com algum amigo? Se vocês viram aí em grupos do Palmeiras, se você puder compartilhar o vídeo, a ideia de como vai jogar o Palmeiras e se você viu essa questão de que agora ou o Abel faz jogar ou ele vai mandar ele embora. Cara, tá aí. Eu acho que ele pode até fazer o time jogar, mas eu duvido que ele mude o jeito do Palmeiras jogar, porque pra mim é muito claro e específico do jeito dele. A gente não contrata o Felipão, por exemplo, esperando o Dorival. A gente não contrata o Dorival esperando o Eduardo Batista. A gente não contrata, por exemplo, falar outro treinador menos badalado, o Alberto Valentim com a defesa alta, para ver o que o Tite coloca com a defesa baixa. Então, assim, eu acho que a gente tem que cobrar o resultado dentro das características do que aquele treinador pode entregar. O que o Abel entrega é um jogo vertical, tá? É um jogo de proposta igual a do Felipão, já falei isso milhares de vezes, onde você tem volumes ofensivos repetitivos, porque ele acredita, tá? Vamos pensar aqui fora do futebol, na luta, que se ele golpear a luta inteira ali na cintura, ele não vai buscar aquele nocaute
igual o Anderson Silva fazia. Ele vai tentar mais na parte ali, na luta é técnico, né? Mas assim, no futebol ele vai pensar de uma forma mais objetiva. Ou seja, o Fernando Diniz, para fechar o vídeo, foi maravilhoso em alguns momentos com o Fluminense, foi um desastre em outros. Eu não acredito que mudança de treinador, agora o Palmeiras. Não, vai funcionar às vezes por 1, 2 anos e depois deixa de funcionar. Isso eu acredito com o Galhardo, com o Jorge Jesus. Chega amanhã o Jorge Jesus no Palmeiras, pode ser que realmente mude da água pro vinho, porque é outra característica. Então as pessoas vai mudar, entendeu? É como se você mudasse aí coisas na sua vida. Às vezes você mora numa casa, muda para uma outra casa. Você vai, pô, naquele período de mudança você vai notar várias diferenças. Um carro, você tá lá com o carro sem direção hidráulica, muda para um com direção, para você. Nossa, depois você acostuma. Ah, você tá lá com um carro que não tem ar-condicionado, o outro tem. Então são mudanças. Mudanças a gente vai perceber diferença com mais facilidade. Agora, não acredito que os jogadores que chegaram no Palmeiras tenham a capacidade de mudar o jeito do Palmeiras atuar dentro de campo. Dentro dessa atuação reativa, às vezes, e vertical, o Palmeiras pode melhorar o quê? A sua assertividade, que é o que estava em falta. Quando o Palmeiras jogou contra o Corinthians esse ano passado, o que faltou foi assertividade. No começo do jogo, era pra gente já ter feito, com 15 minutos de jogo lá na arena dos caras, 2 gols. Perdemos gols. Talvez o Paulinho e o Vitor Roque e todos que chegaram, né? Somando o Maurício agora, Felipe Anderson já estava, então não conta. O Facundo Torres melhore a assertividade, mas o jeito de jogar, definitivamente eu acho que vai ser o mesmo jeito. O que pode acontecer é uma melhoria dessas características individuais que ele citou aí, para a gente melhorar a assertividade, ou então de uma forma mais simples, melhorar o alvo. Precisa fazer gol. Futebol é simples, simples objetivo. Você tem vários caminhos para percorrer, é bola na rede, é quem ganha. Isso daí foi feito mais do que derrotas, né? É isso, rapaziada. Queria saber se vocês concordam, se discordam, deixa aqui nos comentários. Inscreva-se no canal, ativa o sininho das notificações e deixa o seu like. Tamo junto.